Chegamos mais ao fim, mais um fim de uma série. Essa série Deus Não Te Abandona nos acompanha desde o começo de agosto. Uma série que eu acho que foi muito desafiadora para nós pastores e acredito que para a igreja também. Os temas ele tem aquela perspectiva de ser atual e de que maneira a Bíblia responde à atualidade das nossas lutas e dificuldades. Pastor, o que vem por aí? No final do culto a gente fala, né? Não tenha pressa. Hoje conversaremos sobre o tema estresse, ou estresse, como nós temos mais costume de falar. Esse tema, ele foi emprestado da engenharia para mostrar o quanto um objeto suporta de pressão e depois que essa pressão é aliviada, ele retorna à sua forma original sem se deformar. Isso é o estresse. É até utilizado, é preciso estressar bastante o objeto até que a gente entenda o quanto de carga ele pode suportar. E mais ou menos no ano de 1936, isso começou a ser aplicado às condições do ser humano. Hoje nós entendemos que o estresse, ele é um estado psíquico, mental, emocional, físico e espiritual, marcado pelo desequilíbrio. Temos uma moçada bonita aqui na frente hoje. Pastor, a gente não fica estressado não. Claro que fica. Fica bastante, né? Tem aqui pré-vestibulando aqui na frente, né? Olhando lá para o seu futuro e tendo que lidar com as muitas letras que o fazem delirar, né? Tudo isso são fatores de estresse. Todos nós sofremos estresse, de um modo ou de outro. Existem basicamente 4 meios que nós sofremos estresse. Existe o estresse da pressão social. No que isso acarreta? Na nossa busca por status na sociedade. Na nossa busca e anseio por sermos pessoas bem admiradas pelas pessoas, pelas outras pessoas. Pela maneira como nós lidamos nos nossos vizinhos, na garagem do nosso apartamento, na piscina do prédio, no clube, nas viagens que você faz. Tudo isso provoca estresse como elemento de pressão vindo da sociedade. Existe o estresse profissional. Quando você se forma, você já está lá. Puxa, tem um amigo que já está estagiando, já foi contratado, já está numa multinacional, e eu ainda estou procurando uma colocação, não é nem recolocação, é colocação. Existe o estresse depois, quando você começa a ver as pessoas que entraram com você sendo promovidas e você ficando para trás. O que está acontecendo comigo? Será que eu não estou rendendo o suficiente? Eu não estou performando como eu deveria? As minhas avaliações não estão boas. Pressão que provoca estresse profissional. Existe o estresse relacional. Da obrigação, parece que imposta nos nossos dias, de que todos nós temos que ser felizes. A felicidade passou a ser um direito adquirido a qualquer custo. E em função disso nós somos pressionados à alegria. Nós não vemos fotos nas redes sociais de pessoas tristes. Não tem lágrima, não tem dor, não tem feijão com arroz, carne moída e ovo. Ninguém posta foto disso. Ninguém fala de uma viagem que fez para um lugarzinho chinfrim. Ninguém tem coragem de postar um hotel que não for no mínimo 4, 5 estrelas. Você não posta foto do seu carro se ele for financiado em 72 vezes e for velho, feio e está lá caindo aos pedaços. Ninguém posta foto disso. É o estresse provocado pelos relacionamentos. Tem um outro estresse
E este atinge a nós mais do que a qualquer outro, que é o estresse religioso, o estresse espiritual. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo esse negócio, porque eu venho para a igreja para entender um pouco de como é que eu lido com o estresse, e aí eu ouço que aqui a gente tem um fator que não atinge pessoas que não estão relacionadas com Deus. Sim, Deus pode ser o seu maior fator estressante. O Senhor pode provocar em você o maior estresse possível. Sabe como? Nós somos filhos e filhas de Deus, nós conhecemos o Evangelho, nós recebemos o perdão de Deus, nós temos as promessas de Deus, nós temos o cuidado de Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos a graça de Deus, mas isso parece que não é o suficiente. Por quê? Porque eu não fui curado, porque eu não fui sarado, porque eu não fui liberto, porque eu não fui preservado da dor, porque eu não fui preservado da enfermidade. E eu olho para Deus e começo a sentir como nele uma fonte de estresse no meu relacionamento com o Senhor, baseado numa teologia que permeia os meios de comunicação, dizendo que eu não posso sentir essas coisas, que eu sou cabeça, eu não sou cauda. E tudo isso são fatores estressantes para a vida espiritual. Dessa maneira, existe um salmo da Escritura Sagrada, que ele é um antídoto contra esse estresse provocado pela desconfiança de que Deus não cuida tão bem assim de mim, e que tem coisas que eu tenho certeza que estão passando despercebidas aos olhos do Senhor, porque afinal de contas, eu venho à igreja todo domingo, eu ajudo no ministério de crianças, de jovens, de adolescentes, de casais, de idosos, de separados, divorciados, viúvas, eu ajudo na liderança, eu canto na música, eu ensaio 2 vezes por semana, e tudo isso faz com que eu tenha, não é possível, algum privilégio diante dos demais mortais. Fatores estressantes. Esse salmo é o Salmo 139. E os últimos versículos desse salmo diz assim, Salmo 139: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de mim. Usa a minha vida para que a palavra do Senhor exposta, falada, glorifique o Teu nome. Que o Senhor me dê a capacidade de ser fiel à exposição do texto bíblico, para que a Sua igreja, a igreja, a noiva de Jesus, receba instrução para ser firmada nos preceitos do Senhor. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 139 é um salmo de Davi. Ele é um antídoto contra esse fator estressante que é produzido pelos nossos tempos. Quando Davi escreveu esse salmo, ele escreve uma mensagem para nos incentivar a permanência de um relacionamento correto com o Senhor.
Por que é tão importante e por que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, preza tanto pelo ensino fiel da Escritura Sagrada? Sabe por quê? Porque se eu passo a ensinar a Bíblia de maneira errada, eu construo em quem me ouve a imagem de um Deus que não existe. Eu tento indexar a Deus coisas da sua personalidade, dos seus atributos que não lhe pertencem. E já pensou nós adorarmos um Deus que não existe? Que triste que é isso. Por isso, quando Davi escreve esse salmo, ele relata 3 características de Deus que fazem com que nós possamos olhar para o Senhor e descansar, e confiar, e ter em Deus o nosso refúgio seguro, em quem eu posso depositar o meu coração, a minha alma, a minha vida. O livro dos Salmos, ele fala a nós. Ele fala a nós porque as mensagens do livro de Salmos são do coração do homem que ele rasga. E nós lemos os Salmos e nos identificamos e dizemos assim: puxa, Davi falou o que eu queria ter falado. Eu não consegui escrever, mas lendo esse salmo, é impressionante. Parece que Davi leu minha cabeça aqui e colocou lá. Mas ele não só fala a nós, como ele fala por nós, diante de Deus. Quando nós não temos ideia do que orar, e a gente lê um salmo e fala: Senhor, essa é a minha oração. E você lê o salmo. Esse salmo, ele é um salmo muito pessoal. É um salmo que mostra a onipotência, a onisciência, a onipresença do nosso Deus. Ele se parece muito com alguns dos nossos hinos. 4 estrofes, cada estrofe com 6 versículos. E isso revela uma certa poesia de beleza teológica neste salmo. Uma observação importante: pastor, eu ainda não estou fazendo a conexão entre o estresse que eu sofro no meu dia a dia e esse salmo de número 139. Para a gente entender essa conexão, é preciso que a gente entenda que o estresse é caracterizado pela pressão, pela performance, pelo controle, pela ação. Mas nesse salmo, ele é um retrato de Deus para nos tirar desse modelo de meritocracia e de achar que nós construímos a nossa história e de achar que as nossas atitudes, elas são responsáveis exclusivamente pelo nosso sucesso, e transporta tudo isso para Deus, e eu descanso. Mas a gente não descansa em qualquer lugar. Quer ver um exemplo disso? Você vai fazer uma viagem com uma pessoa que você não sabe como ela dirige. Senta no banco da frente, põe o cinto. Às vezes eu fico catando freio a viagem inteira onde não tem, né? Não dá para dormir. Você não conhece, você não confia. Então você não descansa.
O descanso, segundo o dicionário, é acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, deixar de ter preocupação. Quando se fala sobre descansar em Deus, nós podemos entender que é apoiar em seus ombros, é ser carregado nos seus braços, como um filho, uma filha, que dorme no colo. Eu ia falar do pai, mas não é do pai, é da mãe. É sempre da mãe. A concorrência é desleal, né? Veio daqui, essa área aqui é toda conhecida já, né? Sente o cheiro e descansa. O Salmo 139 começa os primeiros versículos dizendo: Deus sabe de tudo. Verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa palavrinha sondas significa examinar com critério profundo, com empenho. Não é um exame superficial, não é como aquelas consultas que às vezes a gente faz, que às vezes quem está nos atendendo nem olha para a gente. Quase que fala como Jesus, né? Tá bom, toma o teu leito, levanta e anda, né? Vai, né? Não, é aquele outro tipo de consulta que você vai, me fala mais, e seus pais, e seus avós, e seus irmãos. Não é terapia isso aqui não, para entender a sua genética, né? E vai traçando, e vai fazendo as conexões. Senta ali, deixa eu te examinar. Aí pega, olha, palpa, olha aqui, abre a boca, coração, pulmão, vai, mexe o joelho. É examinar com critério, é examinar com profundidade. O povo de Israel usava esse termo para descrever uma escavação profunda, de um poço em busca de água. Não era assim, cava 2 palmos aí e vê se dá água. Não. É profundo o negócio, é lá no fundo. Nós vemos a aparência, mas esse texto fala que Deus, o sondar de Deus, Ele vê lá no fundo. Ele pega o coração, Ele abre o coração, Ele vê intenção, desejo, o que está por trás dessa ação. Ele conhece profundamente. Pastor, eu estou ficando com medo. Ele conhece profundamente. Davi confessa que esse conhecimento vai além da sua compreensão. No versículo 2 ele diz: o Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Saber não é simplesmente conhecer. Por exemplo, eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos e você imaginar o trajeto da sua casa até o seu trabalho, você conhece o trajeto. Você sabe onde tem padaria, onde tem uma farmácia, você sabe onde tem um açougue, você sabe onde tem quebra-mola, você sabe, isso é muito importante, onde tem radar. Você conhece. Deus não sabe dessa maneira. Deus sabe assim. Você sai de casa, Deus sabe o seu vizinho. Deus sabe os problemas deles. Deus sabe toda a estrutura do seu prédio. Deus sabe que naquele caminho as pessoas estão sofrendo, estão chorando. Deus conhece profundamente, absolutamente tudo daquele trajeto. É isso daí.
E o salmista encerra o versículo 2 dizendo: Ele conhece até mesmo aquilo que eu estou pensando. A palavra ainda nem me veio à boca e o Senhor já sabe o que eu vou falar. E o Senhor sabe até aquilo que eu queria falar, mas eu não vou falar. O que é importante, né? Esse é o nível do conhecimento de Deus. O versículo 3 aprofunda ainda mais esse conhecimento e diz: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece os meus caminhos. A linguagem de profundidade usada aqui, ela é pessoal. Eu estou há 10 anos aqui na igreja. Eu olho o rosto de vocês, eu conheço o nome, eu conheço o parente. Se você já se abriu comigo, eu conheço alguns problemas. Agora Deus não. Deus olha vocês. Ou melhor, Deus nos olha e enxerga absolutamente tudo. Tudo do meu andar, do meu deitar, dos meus caminhos, independente da sua situação. Deus conhece os mais íntimos pensamentos. É um livro aberto diante de Deus, e Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você, e tudo o que acontece na nossa vida tem esse propósito: nos aperfeiçoar. Mas por quê? Porque Deus sabe de tudo. Absolutamente tudo está no controle e no conhecimento do nosso Deus. O versículo 5 diz assim: Senhor, Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. Este verbo cercar, ele é utilizado na proteção de peças preciosas. É isso que nós somos para esse Deus que conhece todas as coisas. Ele nos cerca, não para nos inibir ou para nos tolir, mas para nos proteger. E Ele faz isso por detrás e por diante. E sobre mim, Ele me guarda com a Tua mão. O salmista no versículo 6 diz: Deus, esse conhecimento é maravilhoso, Ele é muito elevado. Eu não tenho condições de entender isso. E nós só entendemos porque Deus revelou que é assim. Senão nós não compreenderíamos nada disso. Primeiro, Deus sabe de tudo. Absolutamente tudo da nossa vida. Segundo, como se não bastasse, o Senhor está também em todos os lugares. Em todos os lugares, o Senhor Deus está. Depois de ter esse tipo de conhecimento, espera aí, Deus sabe de tudo isso? Sabe. Eu confesso que eu estou me sentindo um pouco pressionado, porque a minha reação seja de: eu vou tentar fugir disso tudo então. Aí ele diz: mas para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Todas as rotas de fuga desse salmo, elas são inúteis, porque os versículos seguintes dizem: eu vou pensar na possibilidade de subir aos céus. O Senhor está lá.
Eu vou trabalhar então a possibilidade de fazer a minha cama no mais profundo abismo. E não é um abismo assim, eu vou lá pro Parque do Petar, entrar em algumas grutas. Não é. A palavra abismo aqui é Sheol, é lugar dos mortos. Mas se eu for para lá estás também. Então eu vou tomar as asas da alvorada e vou até os confins dos mares. Se você é terraplanista, vai ter um final. Se você não é, você vai ficar dando volta na terra. E Deus está lá. Quando eu chegar lá, o Senhor está aqui também. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. A mão nesse versículo, ela tem o sentido de poder. Ainda que exista um lugar através do qual nós possamos nos esconder de Deus, o salmista está dizendo mais ou menos assim: se houver esse lugar, você vai lá, me pega pela tua mão e me traz de volta. Na teologia, isso é chamado de onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Pastor do céu. Quando eu estou colando na prova lá, o Senhor está? Pastor, e quando eu estou com a minha namorada lá, meio que no mão boba, o Senhor está lá? Está lá. Porque Deus é onipresente. Não, mas eu tenho certeza que quando eu estou vendo besteira no computador, quando eu estou vendo pornografia no computador, aquilo lá é muito feio, o Senhor não vai ver aquilo lá. Ele está ao seu lado. Mas quando eu estou buscando trair a minha esposa, não, aí no motel Deus não entra, né, pastor? Está lá. Deus está lá. E quando eu estou recebendo suborno, Deus está lá. Pastor, eu duvido que Deus está em Brasília. Está lá. O Senhor está lá. Mas na bancada evangélica também, está lá. Porque Ele é onipresente. O Senhor está em todo lugar, ao mesmo tempo. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Deus sabe de todas as coisas. Deus está em todos os lugares. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, mas até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz, para Deus, são a mesma coisa. Por isso que Deus está em todos os lugares, em todas as situações. Deus é onipresente. Uma terceira característica desse salmo é que, além de Deus saber de todas as coisas, de Deus estar em todos os lugares, Deus tudo controla. Esse total controle de Deus na sua criação, na teologia é chamado de onipotência. Todo o poder, todo o controle, toda a autoridade para determinar e para permitir que coisas aconteçam nas nossas vidas. É uma das passagens mais maravilhosas da literatura sobre o milagre da concepção. E Davi diz: pois tu formaste o meu interior,
tu me teceste no seio da minha mãe. O que esse verbo quer dizer? Cada um de nós, no ato da concepção, o Senhor já sabia, o Senhor estava lá, e esse verbo diz que Ele coloca a mão. Não é um trabalho de produção em massa. Põe uma massinha aqui, pega uma forminha, pum, 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 pum. Não. É uma ação artesanal. O Gustavo vai ser assim. Tecelagem. Essas características. Aos 40 anos vai ficar careca. É desse jeito. Detalhe por detalhe. Da formação. Do cabelo mais lisinho. Do cabelo mais encaracoladinho. Da pele mais branquinha, mais moreninha. Cor dos olhos. Formato dos dedos do pé. Uns são mais assim, outros são mais assim. Tudo foi participação de Deus. O tecer é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, está participando, e cada movimento, cada curva, cada detalhe tem a ação de Deus. Ah, pastor, mas eu acho que ele podia ter feito melhorzinho. Eu acho que dava para melhorar. Pega o seu modelo de mulher e homem perfeito. Chama ele no canto e fala assim: você está satisfeito? Você está satisfeita? Está bom? Não, dá para melhorar. É assim que Deus se relaciona. Por isso não dá para entender, numa beleza de terminologia como essa, do Salmo 139, você pensar, cogitar a possibilidade de acreditar na seguinte verdade: não, meu corpo, minhas regras. Não cabe. Por quê? Porque não fui eu que me fiz, foi Deus que me fez, e eu sou dele. Então não tem nada meu, é dele. Se eu sou dele, as regras são dele e não minhas. Por isso, o aborto, que é uma das maiores fontes de estresse, depressão, suicídio das mães, é impensável, é incabível na realidade do relacionamento com esse Deus que tudo controla. Então, você adolescente, a próxima vez que você se olhar no espelho, você fala assim: caramba, foi Deus que fez. Eu posso não ter concordado com a altura, com a cor, mas foi Deus que fez. Ô Senhor, obrigado porque o Senhor me fez assim. É a melhor maneira que o Senhor poderia me fazer, o Senhor me fez. Que bênção, Deus. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor tem todo o poder. E o Senhor me fez. Obrigado, Senhor, por isso. Não cabe. O salmista continua: graças te dou, porque por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. E Deus fez mais do que criar o nosso corpo.
Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles ainda havia. Essa figura de livro aí, livro para nós é utilizado hoje pela nossa incapacidade de memorização. Por isso, se nós fôssemos computador, e tivéssemos uma capacidade literal de armazenamento, tudo que eu leio eu guardo, né? Eu poderia ler um livro, pego aqui, jogo fora, acabou. Já tá gravado. Mas isso se encaixa para Deus? Não. O livro aqui é tomada de uma prática comum entre os homens para auxiliar na memória, mas para Deus é que o Senhor registrou na sua vontade, decretada ou permissiva, todos os nossos dias. Pastor, como que vai ser o amanhã? O Senhor já registrou como será o amanhã. O Senhor já decretou, o Senhor já permitiu. E entender essas duas verdades é importante. Aquilo que o Senhor decreta e aquilo que o Senhor permite. Tudo isso faz parte da onipotência de Deus para nós. Quantos filhos você vai ter? Com quem o Senhor quer que você se case? A data do seu nascimento, a data da sua morte, a data da sua conversão, a data da falência da sua empresa, a data da sua grande conquista profissional. Tudo isso o Senhor já decretou. Ele é onipotente. É isso que o salmista está dizendo. E o versículo 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Pastor, eu não estou entendendo muito bem isso aqui. Uma outra forma de traduzir isso aqui é assim: o Senhor, que tem todas essas características, ainda me inclui nos seus planos. Eu ainda faço parte disso. Meu Deus, Senhor, isso é maravilhoso. É maravilhoso eu estar incluído no conhecimento do Senhor, na soberania do Senhor, na onipotência do Senhor. Caminhando para o final. Pastor, eu tenho percebido que grande parte do meu estresse, ele tem uma relação mais profunda com o meu interior do que com as coisas exteriores. Eu tenho percebido que a minha falta de confiança em Deus, a minha dúvida da sua bondade, as minhas reticências com a sua vontade, tem provocado em mim desejos para buscar coisas que eu não preciso, para ir atrás de situações que não farão bem para mim nem para minha família. Eu percebo que eu estou sendo conduzido, e eu mesmo estou promovendo em mim as pressões sociais, relacionais, espirituais, profissionais, porque o meu interior não está bem resolvido contigo, porque o meu coração é uma fonte perigosa, na qual eu não posso confiar dos seus impulsos. Ah, mas se você sentir paz no coração, Champinha sentiu paz no coração quando assassinou. Hitler tinha paz no seu coração quando matava judeus. O coração não é o validador das coisas. A Bíblia não diz isso.
o contexto do versículo de seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, é porque a paz de Cristo vai julgar o seu coração. Ela vai botar um cartão vermelho sobre aquilo, porque a paz do seu coração, sem o árbitro de Cristo, vai promover em você deturpação das suas vontades e das suas ações. O estresse, portanto, ele é fonte das coisas interiores, mais do que das exteriores. Não ter o conhecimento de Deus o torna o maior fator de estresse na vida do ser humano. Um falso conhecimento de Deus faz com que a vida espiritual seja o maior fator de estresse que você possa enfrentar. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 30, está algumas páginas aí para frente, é o próximo livro, versículo 1. Um exemplo disso, só para ilustrar esse argumento. Esse Provérbios 30, ele tem o título de As Palavras de Agur. Quem é Agur? A Bíblia não fala praticamente nada de Agur. Mas ele diz assim: disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido. Pastor, não fala isso de púlpito, eu estou lendo a Bíblia, irmão. Para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Quem é santo? Deus. Não tenho conhecimento de Deus. E isso tornou fatigado, cansado e estúpido o retrato de uma pessoa estressada. Estúpido com a família, estúpido no trânsito, estúpido no trabalho, estúpido com todo mundo, porque não tem conhecimento de Deus. Não tem o conhecimento do santo. Por fim, Davi, quando toma conhecimento de tudo isso, e aqui essa bola é nossa. O que você vai fazer com esse Deus? Nietzsche matou, mas não sabia onde botar o defunto, teve que carregar aquilo a vida inteira. E você, o que vai fazer? O que você vai fazer com esse Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente? Sabe o que Davi faz? Ele diz assim para Deus: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se isso não for descanso para a alma, se isso não for o antídoto contra o estresse, por que eu estou preocupado? Por que eu estou tão estressado? Deus sabe, Deus está presente, Deus já determinou, decretou, pela sua vontade, Deus já permitiu. Por que eu estou tão estressado? Pastor, então não tem que fazer nada, nem trabalhar? Eclesiastes, aquilo que vier à tua mão para fazer, faça, mas descanse em Deus. E agora, eu encerro com as palavras mais belas que uma pessoa estressada pode ouvir: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
todos os que estão cansados e estressados, que eu vou tirar a pressão. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, e eu acharei descanso. Para o corpo, para a alma, porque o estresse é do lado de dentro, não é do lado de fora. A pressão que você causa no seu coração é muito maior do que o chefe mala que você tem. É muito maior. E quem sabe, essa não é a noite de você ouvir o convite de Jesus. Dele dizer para você, por meio dessa leitura, Ele diz o teu nome: vem a mim. Você está cansado e sobrecarregado, deixa eu te aliviar. Experimenta do meu jugo, ele é suave, ele é humilde. Eu sou manso e humilde, o meu jugo é suave. E você vai aprender, e você vai entender, e você vai viver o descanso para a sua alma. Amém.